Bom, hoje no dia 7/3/2023, nós vamos falar um pouco sobre a antropologia brasileira. E vamos começar respondendo duas perguntinhas. Primeiro, qual o papel de Lévi-Strauss na antropologia brasileira? Lévi-Strauss estabelece com a história um diálogo sulfuroso, reservando para a etnologia e a antropologia um quadro explicativo que transcenderia a diferença natureza-cultura. Segunda pergunta. Qual a importância de Edgar de Roquette Pinto na antropologia brasileira? Roquette Pinto foi fundador da primeira emissora de rádio no Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em 1923, e também o primeiro diretor da instituição. E o uso desse meio de comunicação pode ser comparado com a forma que usamos as tecnologias atuais para ver notícias, propagandas eleitorais e etc. Agora vamos falar da antropologia em si. A antropologia é um ramo das ciências sociais que estuda o ser humano e a sua origem de maneira abrangente. Por meio de estudos sobre as características físicas, a cultura, a linguagem e as construções do ser humano, o antropólogo vai buscar determinar, com base em grupos sociais específicos, como se formaram os seres humanos a ponto de tornarem-se o que são em suas comunidades. Os estudos antropológicos buscam compreender como os povos viveram, como os seres humanos formaram-se e como a cultura humana desenvolveu-se. Dessa maneira, o antropólogo busca o trabalho de imersão numa determinada sociedade, a fim de observar e traçar teorias sobre a constituição cultural ou física dos indivíduos daquela sociedade. A antropologia abrange o estudo do ser humano como ser cultural, fazedor de cultura. Investiga as culturas humanas no tempo e no espaço, suas origens e desenvolvimento, suas semelhanças e diferenças. Tem seu foco de interesse voltado para o conhecimento do comportamento cultural humano adquirido por aprendizado social. A partir da compreensão da variedade de procedimentos culturais dentro dos contextos em que são produzidos, a antropologia, como o estudo das culturas, contribui para erradicar preconceitos derivados do etnocentrismo, fomentar o relativismo cultural e o respeito à diversidade. O desenvolvimento da antropologia no Brasil é fortemente marcado pelo desejo europeu de entender a cultura indígena que, nesse período, era visto como exótica. É somente a partir da década de 1960 que os antropólogos começam a investigar outras culturas e grupos identitários existentes na sociedade brasileira. A história dessa ciência no país pode ser dividida em 3 fases distintas: os pioneiros, período formativo e a fase contemporânea. Os pioneiros, durante esse momento histórico, as investigações eram realizadas sobretudo por europeus em expedições temporárias pelo território brasileiro. Entre os brasileiros dessa época, destaca-se os nomes de Barbosa Rodrigues, Nina Rodrigues e Roquette Pinto. Período formativo. Coincide com a fundação da Universidade de São Paulo, a USP. A instituição se converteu como importante centro de formação da elite nacional. Para isso, foram selecionados diversos intelectuais europeus que compuseram o quadro de pensadores da instituição e formaram grande parte dos antropólogos brasileiros. Notadamente, será em São Paulo que encontraremos a maior parte dos antropólogos da época. Entre os destaques estão Schaden, Willems, Fernandes e Mussolini. Fase contemporânea. Nesse período, são observadas grandes transformações no campo de pesquisa brasileiro. Um dos marcos é a fundação da Associação Brasileira de Antropologia, ABA, que ao longo do tempo vai perdendo cada vez mais seu caráter
elitista e dando lugar a uma instituição democrática, na qual é possível o ingresso de pessoas da graduação e pós-graduação. Agora eu vou citar um importante antropólogo brasileiro, Darcy Ribeiro, político, escritor brasileiro e antropólogo que nasceu em Minas Gerais em 1922. Esse antropólogo é conhecido pelos seus estudos sobre os indígenas e também sobre a educação brasileira. Darcy Ribeiro se formou em antropologia na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Seus primeiros estudos antropológicos foram sobre os indígenas da região do Pantanal brasileiro. Suas obras foram trazidas para diversas línguas como espanhol, francês, italiano e inglês. Ao meu ver, a antropologia é algo muito importante para a humanidade, já que visa estudar cada povo e sua cultura e, com isso, tenta erradicar os preconceitos que foram desenvolvidos ao longo dos anos. Meu nome é Giovana Jasmine Lopes, do terceiro ano C. Obrigada por assistir.